Olá, meu nome é Paulo e seja muito bem-vindo ao canal O Sobrevivente. Este canal vai trazer vídeos para ajudar você a sobreviver em tempos de caos e de crises em áreas urbanas. Aqui você aprenderá a usar técnicas, a calma, a inteligência e até a antecipação ao seu favor para escapar ileso ou pelo menos sem muitos danos em tempos de crise. E quando falo em crises, eu falo de crise urbana aqui, no local onde você provavelmente vive hoje. Por várias vezes durante os vídeos eu vou falar de fuga das cidades. Mas quando eu estiver falando sobre isso, não confunda com fugir para o mato ou para as florestas. Isso não existe. Essa ideia aí é infundada. O que é importante é fugir dos grandes centros, das grandes aglomerações, que é geralmente onde ocorrem os maiores problemas sociais e os conflitos. Particularmente, eu sou muito fã de cidades pequenas, mas mesmo assim, caso você more numa grande metrópole e queira permanecer onde você está, ou mesmo não tenha as condições de sair, eu digo a você que é possível sim, se agir com calma, prudência e antecipação, sobreviver e ainda por cima ajudar outras pessoas. E nesse vídeo de inauguração do canal, nós vamos falar das 10 situações reais de perigo nas cidades. Então vamos lá. Existem situações que elas exigem técnicas de sobrevivência, mas repetindo aqui, não vamos falar aqui de técnicas de sobrevivência na selva, como fazer armadilhas para caçar animais ou fazer abrigo com folhas. Isso tem vários vídeos ensinando isso, inclusive vídeos militares. Então o ponto não é esse. Estamos falando de sobrevivência dentro das cidades. Com o entulhamento de pessoas nas cidades e cada vez mais demanda por recursos e uma cadeia de suprimentos organizada, além do aumento da delinquência, tem outros fatores que operam como algumas bombas-relógios que precisam estar sob constante vigilância e controle. Caso contrário, se saírem essas coisas dos trilhos ou desvirtuarem, vai com certeza gerar um caos social. Esse caos já ocorreu em várias situações, se você perceber, nos últimos 5 anos no Brasil, e gerou sérios problemas nos locais onde ocorreu. Então vamos falar aqui dessas 10 situações nas quais você precisa estar preparado, caso ocorra ou ocorra novamente no local, na cidade ou no estado onde você mora. Então vamos para o número 1. Greve das polícias. Isso ocorre geralmente em nível estadual. É algo extremamente sensível e problemático para quem vive nas grandes cidades com mais de, 30, 40 mil habitantes. Como são as polícias a última e única instância contra a criminalidade endêmica no país, lembrando que no país nós temos atualmente 40, 50 mil homicídios por ano, e como a população não dispõe de meios para se defender em pé de igualdade com o crime organizado, uma greve policial é algo que pode se tornar catastrófico a nível metropolitano. Lembram do caso da greve lá no Espírito Santo em 2018 ou na Bahia em 2014? Eles são exemplos claros de quão danosa pode ser para a população que está despreparada sobreviver num evento desse. Quando isso ocorrer, então, deve-se evitar os grandes centros. Isso que deve fazer. Sair sozinho na rua ou em horários noturnos, nem pensar. Deve-se vigiar o tempo todo, manter vigilância de casa, sempre com portões, portas e janelas trancadas. E uma boa comunicação com vizinhos para manterem a união ali, a comunidade, para juntar forças, rechaçarem possíveis baderneiros ou aproveitadores. Então, quando a polícia para, a maldade das pessoas vem à tona. Então, se possível, vá para o interior, cidades pequenas, casas de parentes que moram no interior e leve as coisas de maior valor, caso veja que a situação está se agravando muito. Esquece as coisas de menor valor, móveis, coisas assim, não se apega muito. Pega as coisas de maior valor e trata de ir para um lugar mais tranquilo. É a melhor forma de a pessoa se proteger. Número 2. Um outro caso extremamente corriqueiro, que é uma bomba relógio, que é a greve dos caminhoneiros. Geralmente é uma crise nacional isso aí, e tem impactos catastróficos em todo o país. Não apenas em questões econômicas, como sociais e de segurança. Quem não lembra, por exemplo, dos caminhões de gasolina escoltados pelas PMs e as filas quilométricas ali para conseguir 2, 3 litros de gasolina? Fora o desabastecimento, estabelecimentos fechados, crimes e aquele clima sempre de hostilidade no ar. O ponto aqui é sempre manter uma reserva, então, de tudo em casa.
Quando você vê que isso vai acontecer, se prepara, se antecipe. Como eu falei no início, a ideia é sempre se antecipar, ser prudente. A Bíblia diz: seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Então, existem vídeos vários ensinando como armazenar alimentos básicos em casa, assim como remédios, água, e se tiver um local fresco e seguro, é bom ter algum combustível guardado também. A ideia é nunca estar despreparado para 2 ou 3 semanas ou até 2 meses de escassez, em decorrência dos caminhões decidirem parar por conta de alguma reivindicação. Se você mora, por exemplo, em apartamento, reserva lá um cantinho na cozinha ou embaixo do tanque, embaixo da cama, uma gaveta, um compartimento com itens essenciais como arroz, feijão, óleo, remédios, muito importante, e também no local mais fresco ali algum combustível para alguma emergência. Lembre-se que se você for pegar seu carro e não tiver combustível para viajar pelo menos 40, 50, 60 quilômetros até a casa de um parente que mora numa cidade mais interiorana, se você não dispor desses 5, 6 litros de combustível, você vai estar certamente numa enrascada. Outro problema que é uma bomba relógio para quem mora nas cidades é a falta d'água, o mais grave de todos os problemas desse vídeo. Para quem mora em áreas rurais, isso não é tão problemático, mas para quem vive em áreas urbanas, imagine se alguém resolve trancar a torneira da companhia lá de abastecimento. Acabou, vira o caos. 6 horas sem água é um pouco tolerável. Um dia talvez seja o limite. Passou disso, virou o dia, amanheceu no outro dia já sem água, já começa o caos. No outro dia de manhã os mercados já estarão sem água potável, certamente. O preço de uma garrafinha magicamente vai subir ali de R$ 1,50 para 15, 25, R$ 30, como aconteceu lá no Amapá. Inclusive você daria até o seu carro por uma garrafa d'água, dependendo do limite, da circunstância que isso chegasse. A água, ela é o bem mais precioso do mundo, falando ainda de água, junto com o ar, e se você for ver, são os recursos que são teoricamente gratuitos no planeta. No condomínio onde vivo, por exemplo, são 304 apartamentos, são 650 moradores e 2 caixas d'água com 15 mil litros cada caixa. Ou seja, são 30 mil litros para pouco mais de 600 pessoas e daria 50 litros por pessoa. Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender todas as suas necessidades de consumo e higiene. Ah, mas a pessoa vai beber 110 litros de água? Não, ela vai puxar a descarga, ela vai lavar sua roupa, ela vai escovar seus dentes. Então, juntando tudo isso, em torno de 100 a 110 litros de água. Porém, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar até mais de 200 litros de água por dia. Por quê? Porque nós temos o costume de gastar mais água que os franceses, por exemplo. Então, aqui não daria nem para meio dia de consumo os 50 litros da caixa d'água do condomínio onde vivo. Sem falar dos moradores trazendo parentes para tomar banho, porque aqui, entre aspas, ainda tem água. Por isso, o ideal é que você compre uma caixa d'água para sua casa, caso você more em terreno e caso você more em apartamento também. Dá para instalar em um canto acima do tanque, por exemplo, uma caixa d'água de pequeno porte. Se tiver 4 pessoas na sua casa, compre uma caixa de 1.000 litros ou 2.000 litros se tiver bastante espaço. Pois racionando esses 2.000 litros dá para segurar por uma semana mais ou menos para essas 4 pessoas. Procure a possibilidade de poços artesianos também, caso você viva em terreno ou uma área possível. E armazene algumas bombonas de plástico e vá trocando periodicamente caso você more em apartamento. Pensa bem, é melhor ter 4 bombonas de 5 litros de água no momento que faltar geral do que não ter absolutamente nada, ok? Outro problema, número 4 aqui, é a falta de luz. No caso do Amapá em 2020, aquilo nos mostrou que essa questão é muito mais delicada e que está tudo por um fio. No caso lá foi um raio, parece que estourou, incendiou o gerador. Mas qualquer raio, torre caída, qualquer pessoa com um botão de desligar na frente dela e com raiva da vida pode causar falta de luz a milhões de pessoas imediatamente. E sem pensar que os governos também eles fabricam crises para ficar mais forte. Isso faz parte, não se assusta. Uma situação de falta de luz, ela vai imediatamente encerrar serviços de água, de internet, de telefonia, como aconteceu no Amapá.
A região afetada inteira ela pode cair de um dia para o outro no século XVIII. Aqui com um agravante, a população não estava preparada para sobreviver a esse cenário. Por isso, em situações como essa, ter água é prioridade. Nós estamos falando de falta de luz, mas ter água é prioridade. Ter meios de tratar a água de algum modo é igualmente importante. Filtros em casa, tudo mais. Tem uma frase que foi dita por um morador do Amapá, de Macapá, e ele disse: nós moramos de frente para o maior rio de água doce do mundo e nós não temos água para beber. Então, falta de luz não é tão danosa como falta de água se a pessoa estiver preparada, mas faltar luz por 2 ou 3 dias, de certa forma ainda não é tão problemático, mas a partir do terceiro dia, geralmente o caos explode. Começa a faltar tudo em todos os lugares. Basta dar uma olhada na evolução do problema de novo lá no Amapá. Está aí na internet para quem quiser ver. Então não espere acontecer na sua cidade, na sua região, para ver onde isso vai parar. Por isso, tenha em mãos, à sua vista, ao seu alcance, meios de fornecer luz em sua residência. Eu disse luz, não energia elétrica. Em tempos de escuridão, uma lâmpada acesa ela atrai todo tipo de inseto, principalmente inseto que anda armado e muito mal intencionado em roubar o seu gerador, as suas baterias de painel solar. Teve um caso, voltando aqui no Amapá, que é muito emblemático, de um homem que simplesmente ele colocou o seu gerador na garagem de casa, o geradorzinho ali a diesel ou a gasolina, para que os vizinhos viessem carregar os seus celulares. Então encostou dois cidadãos ali, dois indivíduos armados num carro e levaram o gerador dele. Se em situações normais existem criminosos, em situações de caos, então nem pensar, nem queira imaginar. Ali até pessoas normais as viram animais. Na falta de luz, então, é importante manter um estoque reserva, água, alimento, tudo. O mesmo de um caso de greve de caminhoneiro e falta d'água. E nunca também se esqueça das velas, das lanternas LED, que acabam gastando pouca energia. E daqueles painéis solares pequenos, portáteis, principalmente prover essa energia de alguma forma alternativa. Você pode encontrar esses painéis aí, se você fizer uma busca rápida no Mercado Livre, vai ver painéis muito baratos aí. E como saída, saia dos grandes centros, evite os grandes centros, vá para uma região não afetada, casas de parente no interior, mais uma vez citando aqui, ou outros meios também de ficar longe do caos generalizado. Número 5 aqui é a falta de combustíveis. Isso é geralmente decorrente de greves, decisões erradas de governo, crise mundial de petróleo. Então você não tem como controlar isso aí. A falta de combustíveis ela ocasiona seríssimos problemas numa cidade. Principalmente numa metrópole, aeroportos eles paralisam, entregas de encomendas param, correio não tem mais como entregar, o lixo começa a se acumular nas ruas, a polícia não pode mais circular, os hospitais paralisam quase que na sua totalidade. Entenda que o mundo ele é movido a combustíveis fósseis e a cadeia de suprimento não anda se não tiver uma outra alternativa e não tem outra alternativa. Uma paralisia na produção de petróleo seria fatal para o mundo. Pior, pessoas que gostariam de ir para regiões mais afastadas para evitar o colapso, que deixaram para a última hora, já não teriam mais tempo, não teriam nem como sair da cidade, senão a pé. Mesmo que tivesse reserva de combustível, nesse caso, se a pessoa se demora muito, ela vai chegar a um ponto que estaria trancado por causa de carro parado na pista, ou até um bloqueio de criminosos para roubar o pouco combustível que ainda a pessoa tem. Então, o ideal aqui seria se adiantar, se antecipar o problema. Então, quando começar a falta de combustível, o ideal é sempre ter alguma reserva ou encher o tanque antecipadamente. Isso vai dar pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas de tranquilidade. Outra questão é se você resolver sair da cidade. Saia o quanto antes, caso veja a real necessidade. Não tranca muito os pés no lugar onde você está. Tenha o seu galão de combustível reserva para um evento de urgência, mas não faça também, na outra extremidade, não faça isso desesperadamente. Se prepare antes. A paciência e a prudência são 2 armas muito importantes na mão ou na vida do sobrevivencialista. Então, se prepare hoje, de preferência.
Um outro ponto aqui, o número 6, é lockdown severo e uma nova pandemia. Então, o famoso fica em casa, a economia a gente vê depois. Então, a gente vê 60 milhões de pessoas aí dependendo de auxílio emergencial e o governo praticamente sem dinheiro. Então, vamos puxar aqui um adendo sobre a economia. O governo não tem dinheiro. O único dinheiro que o governo tem é aquele que entra na conta dele através de campos fiscais lá das notas fiscais, chamados impostos, ou seja, as taxas que nós pagamos, as contribuições de melhoria, os lucros das estatais, ou seja, todo o dinheiro que o governo tem não é do governo, é das pessoas que pagam, adquirem ou compram algo. Então, se as pessoas estão desempregadas, não tem como comprar e o dinheiro não vai mais entrar no cofre do governo, não vão mais pagar impostos porque não estão consumindo nada. E o governo vai pedir emprestado para bancos ou para outros países e se endividar mais e aumentar mais impostos para pagar as dívidas. Então, esse é um ciclo e essa é a situação que o Brasil está embolando já há décadas. Mas, enfim, com lockdown severo, até o dinheiro de servidores públicos acaba. Professores, policiais, enfermeiros, ninguém mais vai receber passados esse um ano e meio, estourando 2 anos. O que acontece é que os governantes que têm ideias de lockdown severo, depois eles são os mesmos que mandam imprimir moeda, acontecendo igual o que acontece na Venezuela, onde um saco com 1 quilo de dinheiro em papel mal dá para comprar um almoço. Então, finalizando aqui essa parte econômica, outro fator aqui pode ser uma nova pandemia, saída de algum país com problema sanitário ou de uma possível guerra biológica. Enfim, para se precaver, saia dos grandes centros onde existe controle sobre ir e vir da população. Procure viver em regiões ou cidades menores, menos populosas, bairros mais afastados, onde não existe essa perturbação caótica gerada pela mídia e as pessoas se confundindo. Então, vá para um lugar onde as pessoas se conheçam mais, se conversem, onde existe uma comunidade mais amigável. Se não puder, arranje um modo de ganhar algum dinheiro pela internet, crie uma conta ali no Mercado Livre, OLX, Amazon Parceiros e outros tanto marketplace e venda algo pela internet. Ou seja, você tem que aprender a ganhar a vida estando em casa. Então, use suas habilidades e conhecimentos para criar um produto e venda ele em casa. Ofereça serviços a domicílio, como reparo, pinturas, mecânica, marmita, doce, bolo, enfim, tem infinidade de coisas que as pessoas precisam muito e que não demanda que você saia de casa. Você pode fazer em casa e entregar, fazer uma entrega rápida a domicílio. Então, o importante é não depender do governo. E lembre-se aqui, qualquer governo ele existe para ferrar com a população e manter essa população cada vez mais sob controle. Então, pandemia aqui é o palco ideal para o teatro desses tiranetes. Um outro ponto aqui são as enchentes, os ciclones, as inundações. Isso ocorre com frequência nas cidades do Brasil. Então, quem não lembra lá de Brumadinho, das enchentes do Rio, do Espírito Santo, recentemente em Santa Catarina, onde um vale foi devastado, um vale de região serrana, e dos ciclones extratropicais, granizo, que devastam regiões inteiras. São situações aqui que realmente elas danificam não apenas a estrutura social e econômica, mas elas afetam inclusive a geografia de um local. Aquela localidade entre morros lá em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, ela não desabou por falta de vegetação. Ela desabou porque choveu mais do que o normal naquela região. Então, há 4.000 anos, se você vai ver a história dos desastres naturais, há 4.000 anos ocorreu a maior explosão do vulcão, que é o Santorini, e o mundo sempre foi, desde aquela época, abalado por tragédias climáticas. Umas maiores, outras menores. Mas o que fazer nesses casos? Bom, depende. Nos Estados Unidos, eles usam abrigos subterrâneos para caso dos tornados lá, que tem muito tornado no estado do Kansas, Alabama, que é os estados centrais dos Estados Unidos. Mas isso seria um problema sério para os casos de enchente. Imagina você estar num abrigo subterrâneo, num enchente, isso não faz sentido. Para isso, também não seria boa ideia usar morros em caso de precipitação pluviométrica, muita chuva, pois são lugares onde existem deslizamentos, que foi o que nós citamos do Vale do Itajaí. Então, para enchentes ou inundações,
importante é fugir das áreas de risco. As cidades elas estão cheias delas. Puxando uma questão geográfica aqui também. Geralmente, as áreas de enchente são aquelas áreas que antigamente eram banhados ou mananciais de águas. Quando em fortes chuvas, as águas se acumulavam ali. É para onde as águas fogem. A própria natureza dá conta disso. Então, com o crescimento populacional, os governos aterraram aquelas regiões onde costumeiramente ao chover as águas ficavam e fizeram ali condomínios, casas, empresas, enfim, e até foram resultado de invasões às vezes. Mas a natureza ela sempre vai seguir o seu curso e a água vai sempre procurar os mesmos locais onde sempre se acumulou, desde os primórdios quando chove muito. Então, as regiões alagadas, elas são regiões das águas. Isso é uma questão meio natural. Então, quando tiver enchente, sai das ruas, principalmente onde existem postes de energia elétrica, vá para abrigos municipais, geralmente, que fazem, ou locais mais altos, mas principalmente saia do lugar e vá para outra cidade, ou casa de parentes, ou um local mais alto, um bairro mais alto, por alguns poucos dias, pois as enchentes geralmente elas passam rápido. Então volte depois de um tempo, o conselho é volte para reconstruir aquilo que sobrou e saia fora o mais rápido possível, se mude daquele local. Não espere acontecer novamente. Vá morar no local mais tranquilo, longe desse tipo de coisa, ok? Então, número 8 aqui. Um outro tópico que costuma afetar as regiões urbanas são o crime organizado em ação. Crime organizado em ação, vamos citar aqui apenas o novo cangaço, esses assaltos nas cidades pequenas. Mas ele é muito mais amplo do que isso. Vamos colocar aqui o controle do tráfico, as facções das prisões também. O novo cangaço, por exemplo, ele corre nas cidades grandes e pequenas, mas principalmente nas pequenas que geralmente são alvos de assalto a banco, explosões de agências bancárias, cofres, caixas eletrônicos, roubos a carro forte, empresas de transporte de valores. Quem não lembra, por exemplo, do caso de Criciúma, que recentemente foi fechada a cidade praticamente pelos cangaceiros, e do fechamento da Anhanguera, entre tantas outras rodovias pelo país afora. Outro fator de alto risco, que eu citei no início desse tópico, são as prisões e as periferias controladas pelo crime organizado, que invariavelmente elas geram problema como rebeliões, chacinas, mortandades, ataques à polícia, incêndio a ônibus, e acaba isso tudo gerando caos e medo generalizado e um enorme perigo para a população. O país, nesse aspecto todo, também é uma bomba relógio, porque isso é endêmico em todo o país. Então, só a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, estima que mais de 3.500 fuzis estejam na mão do tráfico do Rio de Janeiro em 2021. Então, o que fazer numa situação dessas do crime organizado? Um modo seria fugir da cidade, certo? Para uma cidade menor. Mas, como a gente viu que não ajuda muito. O que muda é o tipo de crime. Por exemplo, um cangaceiro que está na cidade pequena só para explodir o banco ali e ir embora, não está ali para matar a população. Então, eles só farão isso se um cidadão, só vão cometer um crime ali contra um cidadão, se aquele cidadão for um empecilho para os seus planos. Mas isso não se aplica para quem está dominando uma área, expulsando moradores das casas, por exemplo, nas periferias, escolhendo ali as filhas dos trabalhadores da favela para tornarem suas, que é o que os chefes do tráfico fazem nas comunidades. Outro risco aqui são as convulsões sociais que provocam criminalidade, como protestos, com pessoas incendiando e quebrando tudo, saqueando loja e outros atos violentos também. Vamos lembrar aqui o caso do Carrefour, onde um homem foi morto lá brutalmente, mas no final das contas aquilo acabou sendo um estopim, uma desculpa para que criminosos disfarçados ali, pessoas que já tinham o crime dentro de si, fossem lá saquear a loja e vandalizar o local, botar fogo, no mesmo local onde dezenas de outros trabalhadores estavam tirando seu sustento. Então, não se configura isso aí. Então, para esse caso, é importante você evitar os locais de conflito. O centro onde estão incendiando os ônibus, evita as grandes avenidas, evita aglomerações. E sim, nesse caso, fique em casa. Coloque grades nas portas,
nas suas janelas e procure ter em casa um quarto, uma sala forte onde você possa se trancar com sua família em caso de uma invasão de sua casa por criminosos. Mas muito importante, esse quarto não pode ser um local onde você não possa sair. Esse quarto tem que conter uma saída alternativa, como uma janela que dê para os fundos, por exemplo. E, de certa forma, uma saída desconhecida. E uma certa comunicação com o mundo exterior também, como uma linha telefônica, um computador com internet ou algo assim. E também tem que ter dentro de casa, muito importante, ter um quarto com a porta reforçada, se possível blindada. Com a facilitação de compra de armas ultimamente, no último governo, o governo Bolsonaro, compra uma arma e guarde em casa se você é adepto ou gosta de armas e mantenha nesse cômodo de forma segura. Então, igualmente, vá num estande de tiro e leve o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa. Incentive ele a perder esse medo de atirar, de dirigir o carro em alta velocidade e de aplicar também técnicas de sobrevivência, primeiros socorros, é muito importante. Então, com o aumento da criminalidade e das demais catástrofes que foram citadas até aqui, coisas como essas são imprescindíveis e pode significar a vida ou a morte. Um outro ponto aqui que muito risco, que está sendo cogitado já há bastante tempo, mas é mais improvável, mas está sendo muito ventilado nos grupos conspiratórios e também nos sites de segurança cibernética, fala-se muito disso aí, é algo que não é descartado, que é o apagão cibernético. O que seria o apagão cibernético? Seria poucas pessoas com muito poder que controlam tudo que existe no mundo em conectividade da internet. Então, se apenas pouco menos dos 10 homens bilionários mais poderosos do mundo se reunirem e concordarem, o mundo certamente entra num apagão cibernético, sem precisar consultar nenhum governo, eles são capazes de fazer isso. Então, na verdade, os governos, a gente vê que são apenas fachada para poderes maiores agirem livremente. Então, voltando aqui a uma questão mais política, cada presidente de país, cada governador, todos eles estão ali porque eles foram colocados ali para cumprir um propósito, algo acordado. Então, caso o sistema ou os poderosos que realmente dominam o mundo e que mandam na coisa toda, esteja lutando insistentemente para remover um presidente ou inventam todas as coisas para retirar do poder, saiba que esse presidente ou é ou se tornou uma pedra no sapato dessa gente. Então, para isso que existe os impeachment, para remover aquelas pessoas que não andaram conforme haviam combinado, ou aquelas pessoas que, tipo tartaruga no poste, como foi parar ali. Então, presidentes não planejados. Então, voltando aqui, para um apagão cibernético, é importante você voltar, o mundo vai voltar inevitavelmente para a Idade Média, para as origens. Então, é importante pensar em se voltar para uma vida e para áreas mais simples, como saber cultivar, criar bicho, furar poço, usar luz solar, de geradores. Para gerador, para esse último, é primordial ter grande estoque de combustível, principalmente diesel, porque os riscos são menores do que com gasolina. Mas se prepare, não duvide. Existem muitas possibilidades que isso futuramente venha a ocorrer e quando o pessoal começa a falar muito disso aí, onde a fumaça há fogo. Existem também muitas áreas rurais extremamente afastadas, legalizadas por 20, 30, 40 mil reais o hectare. Então se antecipe a todos os problemas. Monta um quartel-general para tempos de crise como um refúgio para você e sua família. O último aqui, o número 10, que eu vou citar, de probabilidade de ocorrência urbana, uma guerra civil ou uma guerra externa. Civil, no caso, entre pessoas do mesmo país, lados antagônicos dentro do mesmo país, e uma guerra externa também. São riscos que o Brasil corre, como qualquer outra nação. Então isso, o mesmo se aplica para essas guerras civis entre pares e guerras e invasões estrangeiras. Então procure regiões remotas. Para a maioria dos casos, e morar em cidades mais tranquilas e lugares mais afastados, cidades menores, comunidades e até chácaras, isso aí é uma boa opção. Então, a questão é, não fique parado. Não fique parado. Se planeje com antecedência.
E se lembre sempre que nós estamos sentados, nós estamos amarrados em cima de um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Seja um incêndio no gerador, seja um policial executado no farol, seguranças estrangulando clientes, preço no combustível da passagem subindo, qualquer que sejam os motivos. Não é uma questão se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. E tudo vai escalar, não se engane, tudo tende ao caos, à desordem. Então, por isso é importante saber que, mesmo que dê uma melhorada, aproveite os momentos de bonança, de vacas gordas, para encher os teus celeiros, se antecipe, procure uma cidade menor e, caso prefira sua metrópole onde você mora, pelo menos se prepare. Não deixe de reservar um pequeno estoque para tempos difíceis e acabe não errando em esperar só para a última hora. E lembre-se, a única pessoa responsável por sua segurança e de sua família é você. A polícia, em última instância, ela vai servir só para proteger poderosos da população que vai estar revoltada com o caos social. Então não conte com a polícia em tempos difíceis. Eles são poucos e eles estarão provavelmente guardando a casa do governador ou do prefeito e não a sua. E mais uma vez, você é o responsável. Então, se inscreva aqui no canal, curta, comente, nem que seja para criticar, para dar ideias, sugestões para próximos vídeos, pois nosso intuito aqui é trazer cada vez mais dica do sobrevivente. Um grande abraço para você, fique com Deus.